A ciência do riso. O universo precisa brilhar. Olá, buscadores da verdade. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Transcenda o Holograma. Hoje, nós estamos estreando uma dinâmica totalmente nova aqui no canal. Para desconstruir os mistérios de hoje, nós trouxemos um formato de diálogo dinâmico, uma conversa direta para expandir a nossa percepção. E a pergunta da vez é: você já reparou que, quanto mais a ciência moderna se orgulha de criar teorias complexas em 11 dimensões, mais ela parece incapaz de resolver os problemas simples da nossa realidade tridimensional? Imagina a seguinte cena na cabeça. A cozinha de casa tá pegando fogo, a pia simplesmente estourou e tá jorrando um geyser de água que já tá batendo no teto. Nossa, um caos total. Um caos absoluto. Tem um patinho de borracha e um barquinho boiando no meio da enchente. A torradeira em cima da bancada tá em chamas, soltando uma fumaça preta bizarra. E, bom, qual seria a reação lógica de qualquer pessoa normal numa hora dessas? Corri pra fechar o registro da água, né? Ou pegar um extintor, sei lá, tentar salvar alguma coisa. Exato. Mas não se o morador for a caricatura do que eles chamam de cientista moderno. Nessa situação, ele pega uma pilha de livros gigantescos, sobe nela, só para não molhar os sapatos, e segura uma chave inglesa que ele claramente não faz a menor ideia de como usar. E vira as costas pro problema. Sim, ele vira as costas pro desastre. Tudo isso para focar obstinadamente num quadro negro na parede, tentando resolver uma equação super complexa de termofísica, enquanto o mundo em volta dele está literalmente afundando. É uma cena hilária, mas muito, muito trágica. Pois é, e parece uma situação absurdamente cômica, mas essa é exatamente a acusação central que os materiais da nossa análise de hoje fazem à ciência contemporânea. E que acervo incrível a gente tem para discutir hoje. E mais, né? Temos ilustrações surreais, pôsteres vintage com humor bem ácido e um documento de texto com críticas pesadíssimas à academia. E a missão desse nosso mergulho é justamente desconstruir essa sátira. Uma sátira sobre essa desconexão entre o brilhantismo teórico gigante de hoje e a incompetência total no mundo prático. Essa imagem do banheiro inundado, para mim, já dá o tom de tudo. Dá mesmo. E o que os textos e essas artes visuais estão propondo não é só, tipo, uma piadinha boba sobre aquele estereótipo do acadêmico desajeitado, sabe? Aquele cara que não sabe trocar um pneu. Claro, vai bem além disso. Muito além. A crítica opera numa camada de alienação institucional. O argumento principal dessas fontes é que a ciência moderna criou um ego acadêmico desproporcional. Desenvolveu uma obsessão cega por tudo que é abstrato. Intocável, né? Isso. E, ao fazer isso, ela meio que cegou a humanidade para realidades mais palpáveis, mais tangíveis. O cientista do desenho não está alheio ao fogo e à água porque é distraído. Ele escolhe ignorar. Exatamente. Ele escolhe ativamente ignorar porque a lousa cheia de números é o único ambiente onde ele tem algum controle absoluto. A sátira está denunciando uma instituição inteira que se apaixonou pelas próprias equações. E esqueceu do mundo real, imperfeito, onde essas equações deviam ser aplicadas. E essa ideia de precisar ter controle absoluto faz muito sentido quando a gente olha os padrões desse personagem nas outras imagens. E fica bem nítido, né? Fica. Tem uma tentativa sistemática de fugir da nossa realidade tridimensional. Tem uma outra ilustração que me deixou muito curiosa, que acontece antes mesmo desse desastre do encanamento. Aquela do armário? Essa mesma. A gente vê um astrônomo que, em tese, é uma mente brilhante preparada para desvendar o cosmos, mas ele não está num laboratório do MIT ou num observatório gigante. Ele está literalmente escondido dentro de um guarda-roupa de madeira. O nível de caos visual ali é fascinante. É bizarro, ele está espremido no meio de calças jeans gigantes, cabides, umas meias listradas e o pior, ele está pisando no próprio laptop. Um laptop que está rodando uma simulação super moderna de uma galáxia. Vale destacar. Pois é, ele pisa nessa tecnologia incrível só para conseguir altura para olhar através de uma luneta de latão velha. É uma fuga para um microcosmos.
sabe? O mundo lá fora é muito barulhento, muito confuso, então ele se tranca com uma luneta e uma caneca de café no chão, dizendo que ama buracos negros. Essa imagem é muito forte. O ato de usar um instrumento de ponta, o laptop, só como um degrau, para alcançar uma luneta ultrapassada num lugar claustrofóbico, é uma metáfora visual genial. Sim, para o retrocesso metodológico. Exato. O autor do manifesto chama isso de isolamento autoimposto. A mente brilhante constrói essas barreiras. E o desdobramento dessa fuga fica ainda mais sinistro numa outra imagem. A do pântano, eu fiquei chocada com essa. Essa bate forte. O cientista está no meio de um pântano super escuro, a água barrenta batendo nos tornozelos. Numa mão, a mesma luneta apontada para um céu que nem dá para ver. E na outra mão, o celular. Ele ergue um celular e, flutuando em cima da tela, em letras vermelhas gigantes, está escrito No Signal. Sem sinal. Caramba! Essa é a essência do colapso entre teoria e prática que o texto discute. Essa obsessão por falar com o que está a milhões de anos-luz cortou a nossa comunicação com a própria Terra. Ele perdeu o sinal com o chão onde ele pisa. Tem um momento que ilustra essa inversão de prioridade de um jeito quase poético, sabe? Tem uma cena dele varrendo a sujeira da sala de estar. Ah, sim. A clássica varrida para debaixo do tapete. Mas não é qualquer tapete. Em vez de usar uma pá de lixo, ele levanta a ponta de um tapete gigante que tem um mapa mundi estampado. Ele empurra a sujeira para debaixo da terra, literalmente. E a expressão no rosto dele. Ele tá lá, embasbacado, olhando pela janela para uma galáxia brilhante, ignorando completamente as rachaduras nas paredes da própria casa. Eu fiquei pensando numa analogia para isso. Qual seria? É tipo, imagina que a pessoa tem um conhecimento profundo sobre a composição química da água. Sabe calcular a força de cada ligação molecular entre o hidrogênio e o oxigênio. Mas morre de sede. Isso, morre de sede simplesmente porque se recusa a aprender como girar a tampa de uma garrafa plástica. É bem por aí. É uma ótima analogia. Mas assim, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui. A gente não tá julgando o método científico com a régua errada? Porque, historicamente, a ciência sempre exigiu um certo nível de isolamento. É um ponto válido. A gente precisa de mentes obcecadas, dispostas a ignorar o mundano para conseguir descobertas revolucionárias. Será que essa caricatura toda não é só o preço normal que a sociedade paga pelo avanço intelectual? É o delírio de grandeza que acompanha isso hoje. O ego, no caso. Exato. O problema não é ter a cabeça nas estrelas, é a atitude sistemática da academia perante as próprias limitações. Eles argumentam que a ciência abandonou a humildade, adotou uma postura quase dogmática. Tem aquele título fantástico nas notas. Como era mesmo? Os profetas do mensurável. Isso! Nossa, esse título é genial. É uma precisão cirúrgica. E o subtítulo é onde eles cravam a faca. A audácia de mapear o infinito com uma régua de 30 centímetros e chamar isso de verdade absoluta. É muito pesado. E a palavra profetas não tá ali por acaso, né? De jeito nenhum. O texto acusa a ciência moderna de ter virado uma nova religião. Os sumos sacerdotes usam jalecos brancos e ficam decretando leis universais baseadas numa fração minúscula de observação. Isso joga uma luz totalmente diferente sobre os pôsteres vintage. Os cálculos não batem, mas a constante mudou. A teoria estava certa. Tem um que ilustra essa presunção de um jeito que eu achei brilhante. Do astronauta? Esse mesmo. É um astronauta com traje espacial completo, super pesado, ajoelhado na lua poeirenta, mas ele não tá mapeando o horizonte com telescópios gigantes. Ele tá espiando o cosmos através de um buraco de fechadura gigantesco numa porta de madeira que tá encravada no meio do nada. E a legenda avisa sobre o erro fatal, né? Sim, a legenda fala sobre a falácia de confundir a ferramenta com a sabedoria. A gente tenta julgar o infinito incomensurável baseado só no que cabe no nosso campo de visão limitado. Aí eles introduzem um conceito ótimo, que é a astronomia de gabinete. Nossa, eu achei esse termo espetacular. É uma crítica direta à arrogância de tentar definir as regras de todo o universo sem nunca ter saído da nossa pequena vizinhança galáctica.
O texto provoca muito dizendo que a própria ciência admite que uns 95% do universo é matéria escura e energia escura. Ou seja, na prática, 95% é pura ignorância pra gente. E mesmo assim, a academia age como se tivesse o manual de instruções completo da existência na mão. O manifesto batiza isso de ego iluminado. Ego iluminado. Mas espera aí, a questão então não é a ferramenta em si. Não. A régua de 30 centímetros não é o problema. A ciência é feita de passos curtos, as ferramentas sempre vão ser limitadas. O erro fatal que a sátira ataca é o pesquisador olhar por esse buraco de fechadura cósmica, ver uma engrenagem minúscula e virar para todo mundo gritando que decifrou a mente do universo inteiro. Entendi, a certeza absoluta baseada em quase nada. Tem um descolamento brutal entre a falta de dados empíricos e a magnitude das certezas teóricas. E tem aquele outro pôster ácido sobre isso também, do espelho. Ah, o cara polindo o espelho do telescópio. Isso. O cientista tá lá super focado, esfregando e polindo obsessivamente a lente gigante. Ele acha que tá fazendo um trabalho magnífico, super iluminado, mas no céu, bem em cima dele, tem galáxias e planetas com rostos desenhados. E todos rindo dele, né? Gargalhando. O universo ri dele. O título é A Arte de Polir Espelhos Enquanto o Universo Ri. Ele tá tão deslumbrado com o brilho da própria ferramenta que esqueceu de tentar entender a imensidão que ela devia refletir. Mas vem cá, se a gente pensar de um jeito bem prático, se a gente não usar nossas réguas curtas e espelhos manchados, como é que a gente daria o primeiro passo? Bom ponto. Quem defende essa busca teórica mesmo, espiando pelo buraco da fechadura, diz que usar uma ferramenta ruim é infinitamente melhor do que o obscurantismo de não medir nada. A ciência não é justamente tatear no escuro com o que tiver na mão? Com certeza. E a análise do manifesto concorda que tatear no escuro é parte do processo. A provocação deles é sobre a desonestidade intelectual desse processo hoje. Ah, então não é defesa do obscurantismo. De jeito nenhum. O ataque é a falsa clareza, a falsa onisciência. A tese é que, quando você empurra essa verdade absoluta com dados tão restritos, a comunidade científica acaba sufocando outras perguntas. Perguntas mais úteis, talvez. Exato. Perguntas que estão mais próximas da nossa realidade tátil perdem atenção e financiamento. A arrogância cristaliza o erro. Quando você decreta que achou a resposta final, você simplesmente para de procurar perguntas melhores. Faz todo sentido. E é essa estagnação que puxa a gente para a parte mais cruel do acervo. O impacto disso na sociedade. Aí é que a teoria bate de frente com a conta bancária de quem paga a pesquisa. Porque se as ferramentas são primitivas e o ego tá lá em cima, qual é o saldo real para a sociedade que bota bilhões nisso? Os últimos pôsteres respondem isso de um jeito bem desconfortável. Muito. A resposta que salta aos olhos é a estagnação tecnológica profunda. O texto cria um contraste chocante entre essa masturbação teórica interminável e as necessidades básicas da humanidade que ninguém resolve. E a escolha do design vintage dos pôsteres reforça muito essa mensagem. Eles imitam aquela estética otimista dos anos 50, né? Aquela coisa de prometer carro voador e energia infinita. Só para escancarar o quanto essas promessas falharam miseravelmente no nosso dia a dia. A estética captura a traição da promessa tecnológica. Tem um pôster intitulado, ironicamente, de Astronomia Moderna, que resume muito bem esse abismo. No centro, tem uma figura que deveria ser um super cientista, mas ele não tem uma cabeça humana. No lugar, tem um cérebro gigante, exposto, pulsante. E com vários braços, tipo uma divindade intocável. Isso, e com cada mão ele faz uma coisa super complexa. Aponta para um buraco negro, escreve cálculos malucos, segura um giz brilhante. Tem até uma aura gloriosa com o letreiro Curvatura do Espaço-Tempo. Parece chique, mas olha para o corpo. Pois é, aí que tá. Enquanto a mente dele flutua nessa hiperinteligência, o corpo comete um erro patético. Ele tropeça nos próprios cadarços. Os pés dessa divindade estão enrolados num ninho de fios de alta tensão desencapados, num chão de laboratório todo sujo. E os detalhes no cenário são ótimos.
Tem um foguetinho encostado na parede, soltando uma fumacinha bem triste com adesivo de problema de propulsão. E do outro lado, uma caixa de força derretendo, escrito crise de energia. A frase final desse pôster bate forte na consciência. As 11 dimensões. Exato. Eles escrevem que a academia gasta a vida criando equações de 11 dimensões para problemas que não sabemos resolver em 3. Essa frase sintetiza o paradoxo todo. É uma acusação séria de negligência intelectual. A sátira denuncia o desequilíbrio louco entre investimento e utilidade. E eles batem muito na questão do financiamento governamental. De torrar dinheiro público, né? Sim. Eles apontam, com muita ironia, que a gente aceita drenar o PIB de um país inteiro para construir aceleradores de partículas. Tudo para rastrear o comportamento de um negócio que existe por um nanosegundo. E a gente aplaude isso em conferências pomposas. Enquanto aplaudimos, as nossas soluções para transporte, armazenamento de energia e propulsão ainda engatinham. A gente continua queimando combustível fóssil igual no começo do século XX. E a frustração não é só financeira, é prática. É tipo quando a luz de casa cai na primeira chuva de verão porque a rede elétrica é arcaica. E aí você lembra que tem bilhões de dólares sendo torrados para entender o som que o universo fez 13 bilhões de anos atrás. A série A Falácia Moderna ataca isso sem piedade. Eles dizem que grandeza científica virou só um eufemismo chique para esconder resultados práticos muito, muito pequenos. Tem a imagem do cérebro gigante tentando decolar com uma mochila a jato, lembra? Nossa, sim. A âncora. Ele tenta voar, mas o braço tá puxando uma âncora de navio de ferro maciço. E na âncora tá escrito bem grande, resultados pequenos. E para humilhar de vez, tem o aquário do lado. Um aquário quadrado no chão com um peixinho dourado solitário. O texto do pôster diz que o triunfo da humanidade foi tentar calcular o espaço-tempo inteiro para virar só uma nota de rodapé esquecida no fundo do aquário da nossa realidade estagnada. É melancólico. E tem aquela frase final maravilhosa. Poesia em giz incomunicável com a realidade. Essa expressão não sai da minha cabeça. Poesia em giz, isso é genial porque tira a autoridade intocável da ciência pura e coloca ela no campo da arte abstrata. A matemática virou uma estética que só os próprios acadêmicos conseguem admirar. É um dialeto que a nossa realidade tridimensional simplesmente não compreende. Exato. A ponte que existia entre o laboratório e a vida real das pessoas foi dinamitada. Mas claro, o manifesto não ignora que a ciência básica tem valor. Ah, bom, porque senão seria negar a história da ciência, né? Sim. O alvo da poesia em giz não é a ciência básica em si, mas o fato de ela ter sufocado a ciência aplicada. Ela virou a única ciência que dá prestígio. Eu sinto a necessidade de colocar uma lente de ceticismo sobre a sátira agora. Porque se a gente for frio, equações puramente abstratas e inúteis muitas vezes geraram um maquinário que revolucionou o mundo depois. Tem vários casos assim. A mecânica quântica é o maior exemplo. Era tratada como uma bruxaria matemática incompreensível e hoje a gente tem smartphones, internet, ressonância magnética graças a ela. Então, será que cobrar resultados tão imediatos não é só impaciência? É perigoso exigir que todo avanço intelectual vire uma panela elétrica no dia seguinte? Esse é o argumento clássico de quem defende a pesquisa teórica. E é super válido. O retorno muitas vezes cruza gerações, mas a sátira prevê isso. E o que eles respondem? A resposta deles muda o foco. Não é sobre o tempo de espera. É sobre a distribuição do esforço hoje. O texto argumenta que não temos mais uma vanguarda visionária. Temos uma fuga em massa de cérebros para abstração só por causa de status. O status recompensa o complexo e inútil. Exato. Se você resolve um problema de engenharia real, o prestígio é menor do que criar uma teoria inaplicável de 11 dimensões. Ah, entendi. Quanto mais complexo, menos tangível. Isso. Uma coisa é financiar uma mente brilhante apostando no futuro. Outra coisa é a maioria esmagadora da força intelectual do mundo ignorar gargalos de sobrevivência da infraestrutura porque não é chique o suficiente. A crítica é sobre essa negligência, não sobre paciência. Faz sentido. A gente volta pro encanador perplexo olhando o banheiro inundado. Ele não quer uma palestra de termodinâmica de fluidos em buracos negros. Ele precisa que alguém conserte o cano antes que a casa afunde. Urgente. Bom, a nossa análise de hoje dissecou essa sátira visualmente provocativa e muito afiada.
A gente viu o pesquisador fugindo para o armário, a instituição acadêmica vendendo ilusões de onisciência pelo buraco da fechadura e o preço disso nas nossas estagnadas 3 dimensões. E por que quem está ouvindo deve se importar com isso? Boa pergunta. Porque estimula nosso senso crítico financeiro e social. A gente vive combatendo fake news e desinformação, o que é ótimo. Mas a sátira diz que a gente precisa usar esse mesmo ceticismo para as grandiosas promessas acadêmicas. Promessas que devoram bilhões e não melhoram o nosso dia a dia, né? Exato. Olhar para isso com a mesma perplexidade daquele encanador. Questionar para onde está indo o dinheiro público e as mentes mais brilhantes. A torre de marfim parece chegado nas nuvens, mas os alicerces continuam no mesmo chão sujo que a gente precisa varrer. E isso deixa a gente com um último pensamento bem provocativo para fechar. Qual? Se as mentes mais brilhantes e bem financiadas da nossa geração estão focadas em universos invisíveis, quais soluções revolucionárias para os problemas reais do nosso mundo estão passando batidas hoje simplesmente porque não parecem complexas o suficiente para uma lousa de giz? Uma excelente reflexão. Fica a pulga atrás da orelha para todo mundo. Se você chegou até aqui, o seu ceticismo e a sua percepção da realidade acabam de ganhar um novo filtro. As rachaduras nas paredes da nossa casa tridimensional estão visíveis. E agora você sabe que não dá para varrer a sujeira para debaixo do tapete do mapa-mundo. Se esse novo formato de diálogo fez sentido para você e te ajudou a enxergar além do ego iluminado dos profetas do mensurável, não guarde essa chave sozinho. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa parar de olhar pelo buraco da fechadura cósmica e começar a questionar o chão onde pisa. Deixe seu like para fortalecer a nossa rede de mentes despertas e se inscreva para não perder os próximos debates. Nossa torre de marfim pode até tentar tocar as nuvens, mas os alicerces continuam aqui, no mesmo chão que a gente precisa encarar. Mantenha seus pés firmes na realidade. A teoria estava certa.